Olá, meninas! Como mencionei para vocês, agora pela manhã, nós vamos responder aquelas perguntinhas que fizemos tanto na sexta-feira quanto no sábado, a caixinha de perguntas, tá? Vou esperar só vocês entrarem pra gente começar. Essa daqui é a nossa psicóloga Marjorie, tá? Boa tarde, Marjorie. Oi, boa tarde, meninas. Prazer vê-las, ter vocês aqui nesta tarde. E aí vai ser vocês também que quiserem, tá? Fazer suas perguntinhas aí no inbox de perguntas. Você pode, tá? Fazendo sua pergunta. E aí, se der tempo, porque foram várias perguntinhas que nós selecionamos, aí a gente pode fazer aqui, tá, meninas? Vou deixar só vocês entrarem. E eu também quero saber aí se vocês gostam desse tipo de interação, se vocês têm algum tema a mais para propor para nós, tá? Se vocês tiverem, pode dizer, pode falar, pode colocar aí a sua perguntinha, pode dar a sua sugestão que a gente elabora depois, tá bom? Vamos lá. Recebemos, como eu disse pra vocês, recebemos várias perguntinhas, tá? Nesse período que colocamos a caixinha de perguntas lá no nosso story. E vamos começar aqui com a primeira pergunta, tá, gente? Ó, Marjorie, a Valesca Amorim, nossa seguidora, ela perguntou assim: qual a melhor forma de lidar com a separação no terceiro trimestre? Assim, primeiramente, né, a gente precisa entender que a gestante ela vai estar passando por várias mudanças, né? Tanto a partir do primeiro trimestre, segundo, terceiro, né? Cada um tem sua peculiaridade, cada um tem sua diferença. Então, ela precisa de cuidado em ambos os trimestres, né? Em toda a gravidez. Então, assim, no terceiro trimestre, quando acontece qualquer situação, como uma situação dessa, é muito complicado, né? A gestante, ela precisa de calma, ela vai precisar se acalmar, ou seja, então ser acolhida, né? Pelos familiares, pelos amigos, né? Pela sua rede de apoio. Ela precisa ser ouvida, né? Ela precisa ser entendida neste momento, né? E ela precisa também colocar, de uma certa forma, as suas sensações, seus sentimentos para fora, né? Mesmo que tenha aquelas mães que ainda ficam com aquela coisa tipo, eita, meu bebê tá ouvindo, meu bebê tá sentindo tudo que eu sinto. Sim, está, porque é uma conexão, né, entre ambos, né? Ele consegue sentir toda a liberação, né, de hormônios, a sua descarga hormonal, ele consegue sentir. Então, mas mesmo assim, é uma situação que está acontecendo com você, ela é algo que você não controla, essa situação. O que você tem que fazer é ter um acompanhamento, né? Pode procurar um psicólogo, né, para falar sobre isso, para desabafar sobre isso. E no caso, procurar alguém que venha falar com esse companheiro que está saindo, né, dessa relação. Alguém que possa conversar com ele para procurar entender, né, o que está acontecendo. Porque uma separação, Emily, não acontece de uma hora para outra, né? Ela não vai acontecer de forma, por besteira, vamos dizer. Às vezes são coisas que vêm sendo construídas, sabe, ao longo de um tempo. E que esse homem, ele às vezes não sabe lidar e ele parte para isso. Ou se não, é porque ele não quer mais, então tem que ver o que está acontecendo, né? Porém, a gestante não tem como abarcar o mundo com os braços, sabe? Ela não tem condições, não dá condições. Então, assim, espera esse momento passar, né? E deixa, de uma certa forma, vai ter que deixar para depois para ser resolvida essa situação. Situação muito complicada, porém, ela agora precisa pensar em como que ela vai cuidar desse bebê. Ela está em momento de preparação, de espera, né? Já a qualquer momento esse bebê ele pode vir a nascer, né? Então precisa se preparar para isso, né? Esperar, né? E
se caso for o que for acontecer, né, vai-se esperar para um momento após. Né? Ambos são adultos e depois podem se resolver ou não, né? A gente espera que se resolva da melhor forma essa situação. Mas agora ela precisa de apoio familiar e de se preparar para a chegada do bebê. Né? E tipo, se puder contar com a ajuda de outras pessoas, é uma grande valia. Rede de apoio é tudo, né? Isso, eu sempre vou estar falando sobre rede de apoio para todas as situações, todas as perguntas que perguntarem. Eu vou falar sobre essa rede de apoio, porque o bebê é de todos, né? Toda a família. Então é necessário se ter essas pessoas juntas, essas pessoas acolhedoras, e essa rede de apoio, como eu já falei nos vídeos para vocês, né? Ela vai ser pai, ela vai ter os seus pais, né? Os avós, que vão ser dessa criança, os tios, mas também ela pode ser os vizinhos, a comunidade, a igreja que essa pessoa frequenta, né? Da religião dela, o lugar que ela frequenta em questão de religião. Então pode ser qualquer grupo acolhedor. Né? Existe até grupos no Facebook de mães, online. Sabe, online, de outros estados que não tá. Eles são uma rede de apoio também. Então, tipo, se agarrar essa rede vai ser ótimo para essas mulheres. Que bom, que bom. Vamos para a próxima pergunta. Meninas, vocês que entraram agora, tá? Nós estamos respondendo as perguntinhas que deixamos a caixinha de perguntas na sexta e no sábado, tá? Lembrando, se você tiver a sua perguntinha, caso der tempo, a gente vai fazer aqui, tá? Pode escrever aí, ou se não, teremos, se Deus quiser, um outro momento, né? Que a gente pode estar realizando e respondendo essas perguntinhas de vocês, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Foi de Valéria S. Ela disse assim, ela perguntou assim, Marjorie: qual a importância da comunicação e carinho entre a mãe e o filho na gestação? Olha, a gestação é um momento de vínculo, né? Como eu falei na resposta anterior, a mulher, ela vai se vincula com esse bebê, né? A partir do momento que ela está gerando. E ela precisa também ter esse vínculo emocional. Ela precisa também se doar, né? Perceber quem é esse bebê, sentir o desenvolvimento dele, né? Vendo a barriga crescer, sentir os movimentos. E esse momento é um momento primordial, né? Então eu digo que esse carinho, essa vinculação, ela é primordial, ela acontecer, porque isso vai se desenvolver e vai fazer com que essa mulher ela venha assim a liberar bons hormônios, né, para esse bebê nesse momento, né, muita serotonina, muita dopamina nesse momento. E esse bebê, quando ele for se desenvolver seu caráter, né, quando ele nasce, isso vai ser muito mais forte. Quando essa mulher ela começa a vinculação a partir do útero. Tem bebês que no caso tem bebês juntos. Os bebês eles conseguem reconhecer a voz da mãe, a voz daquele familiar que às vezes está muito próximo, que está todos os dias, a voz do pai que vai estar ali todos os dias, a voz do companheiro, companheira, né? Vai ser uma forma dessa criança de se desenvolver e desenvolver o seu caráter, desenvolver o seu temperamento, desenvolver a sua personalidade. Então, tipo, uma criança que ela é bem cuidada desde o útero, ela tende a ser uma criança muito mais carinhosa, amorosa, tende a isso a perpetuar, certo? Não quer dizer que é algo que, tipo, toda criança vai ser assim desse jeito. Não, a gente sabe que cada ser humano é diferente. Mas, não é regra, né? Isso, não é regra, mas é a questão do ideal, né? Não é que é o certo e o errado, mas é o que é ideal. É ideal que se comece a partir daí, porque daí você está plantando essa sementinha, que daí vai se desenvolver num fruto maravilhoso. Que bom, né? Vamos para a próxima. Olha, a Alexa perguntou assim: quando se tem um filho adotivo, qual o momento de contar? Essa pergunta é bem... É bem capciosa. Então, a gente ri assim, né, pra descontrair, mas é algo que é muito delicado. Mas assim, temos que entender, né, que a gente precisa tirar os nossos preconceitos e julgamentos de lado.
E compreender também que um filho, ele mesmo que seja gerado no coração, ele não deixa de ser um filho, né? Aquela frase que todo mundo fala, todo mundo sabe. Mãe é quem cuida. E é isso mesmo, né? Quem faz a função de mãe, né? Mesmo que seja, por exemplo, até um casal homossexual, no caso de homens, né? Mesmo esse casal, ele pode trazer o amor, né? E suprir essa necessidade da criança. Até da mulher também, né? Isso, tendo um que vai fazer essa função de mãe e tendo outro que vai fazer essa função de pai. Então, tipo, essa mulher que está ali como função da mãe daquela criança, ela gerou também, tem-se uma espera, gente. Se espera mais do que uma gestação hoje em dia para fazer uma adoção, né? Então, assim, tem-se uma espera, tem-se um gerar no coração, uma ansiedade, um querer, e tem-se o nascer, que é o encontro, né? O encontro dessas duas pessoas. Tem pessoas que falam uma conexão enorme entre a mãe e a criança. Então, assim, e a conexão é tão tamanha que alguns deles até se parecem fisicamente. Com o passar do tempo, eles vão se desenvolvendo, vão desenvolvendo características, vão desenvolvendo gostos iguais, vão desenvolvendo jeitos de agir, manias. Então, tipo, como que essa pessoa não foi gerada? Foi gerada do coração. Então, assim, a dica, Alex, aí é desde o princípio, né? Quando a criança já é grandinha, ela já sabe da situação. Mas quando ela foi pega para adoção, quanto bebê, com 2, 3 anos, que ainda não tem muita noção, é necessário já começar desde pequeno, contar. Como a gente conta, né? Contar gestante, que conta depois pro nosso bebê que diz, filho, você nasceu assim, você nasceu no hospital tal, aconteceu isso. Você pode também fazer esse momento com o seu filho. Não é nada demais, entendeu? A criança, ela vai compreender se for na linguagem dela, vamos dizer, como falar dentro da linguagem dela. Então, o quanto antes, melhor, certo? Então, não esperar que essa criança fique grande. Porque se esperar essa criança ficar grande, ela vai querer saber de onde ela veio, porque a gente tem essa necessidade de saber a nossa identidade, sabe? Então, assim, se ela pode se revoltar, sim, porque ela vai se achar que mentiram pra ela, que foi enganada. Então, tipo, o quanto antes melhor contar. E não acho que a criança vai se revoltar e vai voltar-se contra você. Não, se ela só saber antes, ela vai compreender. Você vai estar educando e ensinando. E a melhor forma é educar. E ela vai saber que ele foi esperar, que ele foi amado. Isso, da mesma forma. Não tem, olha, quando a criança, quando tudo muito bem estruturado, quando lá é muito bem estruturado, o ambiente é muito bem estruturado para essa criança, ela tende a se comportar de acordo, sabe? É claro que, tipo, a gente hoje tem um filho e a gente faz de um tudo para cuidar desse filho, né? Mas a gente sabe também que tem influência do meio externo, a gente sabe que depois essa criança vai crescer, vai ter vontades e vai partir para o seu caminho. Mas a gente tem que saber que a gente tem que plantar hoje na educação. Quanto mais a gente planta na educação cedo, que a gente investe, sabe? Que a gente investe em uma disciplina correta, que a gente investe em educação, que a gente investe em carinho, em amor, sabe? Quanto mais a gente investe, e atenção mesmo, parar, ver, olhar pro filho da gente, né? Passar um tempo de qualidade com esse filho. Então, quanto mais a gente investe nesse momento, melhor. A gente às vezes vê algumas mães que têm dificuldade, sabe? Investir tempo com seus filhos, que às vezes querem que eles já nasçam sabendo, que não, tipo, dão um carrinho pra criança e que a criança saia vum, vum, vum. Não vai acontecer dessa forma, não vai. A criança, ela não sabe, entendeu? Então, assim, a gente tem que investir esse tempo. Da mesma forma, né? Voltando, já tô indo mais além, mas da mesma forma é para a criança que é adotiva. Ela é seu filho. Você gerou da mesma forma. Só mudou a via. Em vez de ser via uterina, né? Vai ser via coração. Mas seu também. É gerado, é seu também. Vamos para a próxima. Débora perguntou assim: o que se fazer quando uma gestante perde seu bebê na hora do parto? Vem outra situação muito complicada, né? Nenhuma mãe vai estar pronta para perder seu filho. Sabe? Tem gente que fala assim, que
se não conheceu, se foi ainda dentro do útero, se foi nas primeiras semanas. Olha, gente, é perda. E se brincar, a perda de uma mulher que foi durante a gestação ou no parto é pior. Assim, não vou dizer pior, porque eu não posso mensurar, né? Mas assim, é porque aquilo que é idealizado, ele às vezes tem um peso, sabe, tão grande na nossa vida, porque a gente idealizou. É porque você fez quartinho, né? Porque no caso dessa pergunta, foi na hora do parto. Você fez o quartinho, você teve o tempo de se preparar, você montou seu enxoval, você esperou aquela criança vir ao mundo e ela não veio. Quer dizer, ela veio, mas no decorrer de alguma coisa... não teve, né? Não teve a oportunidade de continuar, né? Mais ou menos no caso, né? Teve o caso mais recente que a gente conhece, né? Do Whindersson Nunes, né? Da ex-noiva dele. É um caso muito complicado. Quando a gente, então, assim, é questão de ter apoio emocional realmente. Ali no momento do parto, é por isso que eu já falei, né, nos outros vídeos que a gente fez sobre esse momento, ter um psicólogo é necessário. Porque se essa criança veio a óbito naquele momento, houve-se alguma coisa, ou foi prematuro, ou teve alguma complicação, ou demorou demais para se ter. Então, assim, é necessário ter nessa equipe um psicólogo para manejar esse momento, sabe? E para dar esse apoio primário a essa mulher. Essa mãe, né? Porque essa mãe, ela perdeu aquilo que ela queria tanto, que ela idealizava tanto. Esperou. Por mais que tenha sido uma gestação, sabe, não planejada, mas ela esperou por aquele momento, ela estava ali naquele momento, ela tinha suas percepções para aquele momento. Então, tipo, ela precisa ser acolhida. Mas também não só ela, tá? O pai da criança também, o companheiro ou companheira dessa pessoa também, ela necessita também desse apoio. Então, para esse momento, é apoio emocional para ambos, certo? E ter esse profissional para dar esse apoio primário logo assim que acontecer, ok? E ter essa continuidade, porque a mulher vai passar por um processo de luto, processo de perda e não é fácil. Muito difícil, né, falar sobre esse assunto, mas a gente precisa falar, porque assim, é o que acontece no nosso dia a dia. É corriqueiro, né? como eu falei do caso, né, do Whindersson Nunes, é uma coisa que a gente viu que aconteceu com alguém que é famoso e, tipo, acontece todos os dias. Todos a os gente dias. tem perdas de bebês e tem pessoas sofrendo por essa perda, então a gente precisa dar esse apoio sim a essas pessoas. Vamos para a próxima pergunta, meninas, Isadora perguntou assim: como ajudar uma mulher abusada sexualmente a lidar com a gestação? Essa pergunta vem cheia de preconceitos e julgamentos. Porque assim, entende-se que a gente precisa, né, principalmente na nossa sociedade cristã, que uma gestação precisa ser continuada, né, e precisamos levar à frente. Mas numa situação assim, é uma situação muito complicada e a gente não pode julgar a mulher, entendeu? Então assim, a mulher passou já por um momento de grande sofrimento, né, onde ela foi levada, né, a uma questão extrema, onde ela precisou passar por uma situação horrível, né, foi tirada a dignidade, sabe, dela primeiramente. E vem ela se descobrir numa gestação que ela não queria, de alguém que ela não queria, alguém que ela sente nojo, sabe? Alguém que ela sente repúdio. E pensar de que um momento horrível. Pensar que vai levar esse fruto desse momento pro resto da vida. Então, assim, o que precisa ser feito no primeiro momento? Acolhimento, ajuda, não julgamento, não preconceito, certo? Precisa, sim, informar essa mulher. Informar como assim. Sabe o que ela quer primeiro, né? Isso. Se ela quer continuar ou se ela não quer. Então, mas assim, quando eu digo que precisa informar, você precisa informar. Olha, continuando a gestação, tem-se isso, aquilo outro, certo? No caso,
que pode acontecer? Pode acontecer de você continuar a gestação e dar para a criação dessa criança, certo? Para adoção. Você, já que dependendo, quando você descobre, às vezes não dá para fazer, porque é entre risco, né? Para, no caso, parar, né, a gestação. Interromper a gestação. Então, assim, muitas vezes, não, você pode dar essa criança. Se você der essa criança, quais são os procedimentos? Se você continuar, como é que será a gestação, os meses, né, esses meses pra frente? Como serão esses meses? Como é que essa gestação vai ser? O que você vai necessitar? O que você vai sentir, o que não vai sentir? Então, isso tudo pode ser informada a mulher, sabe? Para que ela tome a melhor decisão. E se ela parar? O que acontece com parar? Como é esse parar? Né? Quais são as consequências desse parar? Você vai aguentar, sabe? Às vezes uma situação também, tomada uma decisão de forma impensada, de forma rápida, sabe? E às vezes ela pode se sentir mal. Então tem mulheres que não também vão dizer, não, eu quero parar, que eu não vou aguentar não levar 9 meses com essa criança. Mas vai ter mulheres que vão dizer, não, eu vou aguentar levar 9 meses e eu quero dar essa criança porque eu também não quero ficar com essa criança. E vai ter mulheres que dizem, não, aconteceu e tipo, essa criança não tem culpa, eu vou cuidar. Se ela decidir cuidar dessa criança, ela precisa entender que ela vai ter que lidar com essa ambivalência de sentimentos, né? Esse amor e esse ódio andando juntos muitas vezes, né? Esse ódio do abusador, do né? abusador, né? Do cara que aconteceu de gerar, e dela, né? Do amor ao bebê, no caso, do amor que ela vai ter esse bebê. Tem mulheres que desenvolvem um amor ao bebê na gestação, então tipo vai dar mulher, né? vai dar mulher. Então a questão é da gente não ter julgamentos. Ela precisa então escolher o que ela quer. Isso, informar primeiro acolher, segundo, informar a ela todos os caminhos que ela pode ter, e terceiro, deixar ela livre para ela escolher. Ok. Muito interessante, né, gente, falar assim sobre esse assunto, porque são pautas que as pessoas, elas geralmente pulam, né? Elas deixam de lado. E quando a gente viu essa pergunta, achamos muito interessante de trazer para cá, né, pra gente discutir um pouco. Agora, meninas, vamos para a última pergunta, tá? Liara perguntou assim, Marjorie: como lidar com a chegada de um filho não programado? Porque é o que acontece muito, né? Geralmente a mãe, ela já tem um filho, vamos dizer assim, aí já tem o primeiro. Aí vem o segundo que ela não estava esperando. E acontece muito aqui na loja de vir mães depois de 10 anos, o filho com 10 anos, ou o filho com 18 anos. Aí como lidar com essa chegada? Assim, como a gente também, no outro vídeo que a gente falou, sempre eu vou trazer os vídeos que a gente já falou algumas coisas, né, pertinentes a esses assuntos. Já tem uma base, né? Já tem uma base. Então, assim, até pra vocês irem lá dar uma conferida nos vídeos, né? Então, no caso, a mulher, ela precisa, né, se reorganizar nesse momento. Não tem muito que se fazer em questão de tipo, você foi lá, você não fez o seu planejamento, né? A gente já falou sobre planejamento familiar. Então, é necessário ter planejamento. Tem vários métodos contraceptivos. Mas vamos dizer que você até usou, mas não funcionou, né? Porque tem casos também de estar se usando, às vezes você usa o medicamento. Muito tempo aí não faz mais efeito. Não é que não faça mais efeito, às vezes usa de maneira errada. Sabe? Às vezes você usa o anticoncepcional e você às vezes usa em um horário, outro, é de maneira errada. E daí, por ser de maneira errada, foi. Uma hora aquilo não funcionou. Então, tipo assim, aconteceu, pronto. Né? Você não se preveniu como deveria se prevenir e aconteceu de minha gestação. Então, o que você vai fazer a partir de agora? Se reorganizar. Né? Se reorganizar a casa, porque isso pode ser para o primeiro filho, pode ser para o 10º filho.
né? Você tá lá naquela situação. A partir do momento que você esteve naquele momento, né, de um encontro sexual, isso pode estar dentro do acontecido, dentro do esperado. São consequências dos nossos atos, né? Já não digo pela pergunta anterior. A pergunta anterior... que não foi causada por uma consequência não consensual. Não foi consentimento, não foi consensual. Então, tipo, aquela pergunta, né, da Alexa, né? Ela foi um acaso, um jeito. Mas agora não, agora é outro, né? Agora você permitiu. Então, se você permitiu, é reorganizar a vida, reorganizar a casa, né? Trazer a rede de apoio junto de novo, né? Para enfrentar essa situação, né? Ter responsabilidade, é um momento de responsabilidade. Não é fácil. Na vida nada é fácil, né? Até respirar dá trabalho. Então, tipo, você não tá sentindo, mas seu corpo tá tendo trabalho aí pra você respirar. Então, assim, é você pensar em como que você vai fazer agora, como é que vai fazer agora com a vida, como é que vai fazer agora com as coisas. Se organizar. Trazer esse homem, né? No caso, a mulher que engravidou, trazer esse homem que também gerou, também né? gerou ali pra tona da cena, mesmo que você não esteja com ele, certo? Mas ele agora se torna pai, né? Ele não só é genitor, ele precisa também se tornar pai. Então, muitas mulheres, elas tendem a afastar esse homem quando ele não tá com ela. Se ele é casado com ela, maravilha, mas se ele não é casado com ela afasta. Não, é só meu. Então, tipo assim, é complicado, sim, mas você precisa entender que essa criança, ela tem alguém que também, se não fosse esse alguém, ela não teria nascido. Então, tem um pai. precisa se trazer essa pessoa à tona, a situação, certo? Eu sei que isso abre grandes feridas quando você tem um mau relacionamento com essa pessoa, mas a gente precisa ser adultos, sabe? A gente tá numa geração que tá um pouco complicada em questão sobre isso, que tá um pouco matura para essas situações, sabe? Não estão sendo muito adultos para essa situação. E tá assim, tipo, é meu filho, eu crio sozinho, crio com a minha mãe, crio com meu pai e... Ou crio sozinho. Eu crio sozinha e esse homem eu não quero saber, porque ele não deu valor, eu não sei o quê. Mas só que... Existem consequências, né? Depois a criança, ela vai crescer e ela vai perguntar. Isso, e às vezes coloca a culpa na mãe. Vai colocar a culpa nela, dizendo, mas tipo, o pai vai dizer, mas só que sua mãe não quis saber de mim. Então eu não tive como me procurar porque sua mãe não me quis. Aí você vai dizer, a criança chega e vai dizer, a senhora que não quis, meu pai disse que a senhora que não quis. E tipo, às vezes acontece isso. Mas também tem os homens que não querem, realmente, eles não querem assumir a responsabilidade. E a gente também, como mãe, precisa ensinar nossos filhos, homens principalmente, que eles têm que ter responsabilidade sim. Né? A gente cria, hoje em dia, os homens dessa geração muitas vezes não têm responsabilidade com as mulheres. Né? Tem relações sexuais de qualquer jeito. A gente não tem, é inadmissível não ter um contraceptivo para o homem, sem ser a camisinha. Porque até a camisinha, eles dizem que não, que é ruim com camisinha. Não é ruim com camisinha, não vou usar camisinha. E termina que a mulher fica com tudo, fica com a responsabilidade é dela. A responsabilidade, além de carregar a criança, fica com a responsabilidade de se cuidar para não engravidar. É complicado demais, é muita responsabilidade para a mulher. Então, tipo, vamos trazer também esse homem à tona nessa situação. Gerou, bora cuidar. Porque tem responsabilidade, né? Tem esse senso de responsabilidade. Isso. Meninas, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês aguardem os próximos momentos, tá? Lembrando que a Marjorie é psicóloga, psicopedagoga também, tá? Então vocês que querem aí, ter mais momentos, assim, procurem o Instagram dela, ela conversa com vocês no direct, tá? Vocês acertam momentos e podem entrar em contato com ela, tá bom, meninas? Muito obrigada por vocês que ficaram aqui conosco na nossa live.
E até os próximos momentos, meninas. Tchauzinho. Tchau, até mais. Até. Apareceu, tá? Não para.